Em O Hobbit, Tolkien não dá nenhuma distância e nem mostrou também nenhuma escala do mapa original, mas forneceu algumas descrições vividas e algumas poucas datas. Já em O Senhor dos Anéis, ele usa escala nos mapas e também detalha informações que permitem traçar os trajetos da Companhia de Thorin com base no calendário do Condado. É possível que Tolkien ainda não tivesse criado o calendário do Condado quando O Hobbit foi escrito. Mas mesmo se o nosso próprio calendário fosse usado, isso resultaria apenas em alguns dias de variação. E é só lá em Senhor dos Anéis que ele explica o sistema de dias e de datas, o que permite a gente uma análise de algumas datas de O Hobbit. Com a quantidade de dias estabelecida, foi possível calcular as milhas percorridas diariamente, por simples medição, e combinar com algumas dicas que foram deixadas, como por exemplo, levantaram cedo, viajaram tarde, sem contar em alguns imprevistos que podem ter alterado a velocidade da companhia. No vídeo de hoje nós vamos ver o trajeto de Bolsão até Valfenda. Vamos lá? O número de dias que eles passaram entre Bolsão e Valfenda pode ser calculado apenas como retrospecto. Foi indicado precisamente a saída para o leste, que foi no dia 27 de abril, partindo da Vila dos Hobbits na quinta-feira, antes do mês de maio, dia no meio do ano. Quando eles chegaram por volta das Terras Solitárias, antes da última ponte, Bilbo resmunga que logo seria junho. Eles terminam chegando em Valfenda por volta do dia 4 de junho, onde passam pelo menos 14 dias. Então eles devem ter ficado na estrada por até 51 dias. Com a distância do Bolsão até Valfenda era um pouco mais de 400 milhas, então a companhia deve ter percorrido ali em média 8 milhas por dia. Talvez eles não estivessem com pressa no caminho. Dentro desse trecho, o clima até o final de maio estava bom, tinha lugar para eles dormirem e tudo mais. Mas nesse trecho aqui das Terras Solitárias não tinha estalagem, não tinha clima favorável, tudo muda, né? Acampar na chuva pode ter encorajado a se apressarem um pouco mais. É provável que eles tenham ficado um pouco mais de 2 semanas em Valfenda. Os mortais pareciam ter grande dificuldade em contar o tempo nas cidades élficas. Então, se a gente levar isso em consideração, em média o resultado estimado foi que eles viajaram por 38 dias e passaram 27 em Valfenda. Reajustando, seria em torno de distância de 10 milhas por dia. Então, no dia 26 de abril, Gandalf chega em Bolsão. Dia 27, eles partem de Beágua e levam 4 dias para chegarem até a Ponte dos Arcos de Pedra, percorrendo 8 milhas por dia. Então eles atravessam a ponte, saem do condado e acampam mais 4 vezes até chegar em Bree. Bree, na narrativa de O Hobbit, não recebe esse nome, mas é descrita como terra distante que Bilbo não conhecia as canções e que o povo falava de modo estranho. Bem, foram mais 4 acampamentos até o começo dos Pântanos dos Mosquitos durante 3 dias. E muito provavelmente eles não sofreram tanto porque eles não passaram por dentro do pântano. Ficaram na estrada dormindo, somente aqui na borda. Saindo do Pântano dos Mosquitos, eles levam 4 dias para alcançarem o topo do vento. E acampam uma vez por dia. Mais 3 dias e 3 acampamentos até chegarem no início de um dos trechos mais difíceis da viagem, as Terras Solitárias. Foram 11 dias. Em alguns trechos não davam nem para acampar. Então eles tinham que andar mais, não tinha mais estalagem, não tinha armazém, sem casa própria, o terreno era pedregoso, era acidentado, dificultava o andar dos pôneis, enfim. Era escorregadio, os pôneis tropeçavam. Foram os piores 11 dias de trajeto. Mas depois de tudo isso, eles terminam sendo forçados a diminuir o número de acampamento e adiantar um pouco mais para conseguir chegar logo em Valfenda no dia 4 de junho. Eles perfizeram esse trecho em 5 dias, mas acamparam 7 vezes, incluindo também o dia da captura dos Trolls nas Montanhas Solitárias. Beleza, agora eu queria abrir aqui um parêntese nesse ponto. Atenção que eu vou dar um spoiler, mas é bem pouquinho, tá? Eu me segurei o máximo para evitar contar coisa do próximo livro, mas mesmo assim eu vou trazer o mínimo possível só para contextualizar, para a gente entender melhor, tá certo? Então, esse mesmo trajeto vai ser percorrido também pelo sobrinho e herdeiro de Bilbo lá do futuro,
Frodo Bolseiro vai percorrer esse caminho em O Senhor dos Anéis, mas usa uma outra rota. E aqui a gente vai encontrar uma incongruência na narrativa por conta de alguns aspectos bem pontuais. Aqui no mapa da Terra-média a gente tem essas duas rotas traçadas no mesmo mapa, para que a gente possa comparar os dois trechos também. Essa daqui é a rota de Bilbo que a gente está fazendo agora, desde Bolsão até Valfenda, onde eles conseguem descansar por 2 ou 3 semanas antes de partirem para o leste do leste, como disse Bilbo. Esse trajeto a gente pode até chamar do primeiro bloco dos acontecimentos de O Hobbit. E essa rota daqui em preto é a rota feita por Frodo Bolseiro, sobrinho de Bilbo, e sua empreitada em O Senhor dos Anéis posteriormente. A ideia é também analisar tudo isso aqui futuramente quando a gente chegar nos estudos lá na frente de O Senhor dos Anéis, como a gente está fazendo aqui agora em O Hobbit. Mas que problema é esse que a gente tem aqui? É que Bilbo e os anãos, ainda que apertando o passo em determinado trecho, pareciam andar tão devagar como uma tartaruga. Claro que eles não tinham um motivo aparente, mas eles fizeram ainda assim esse trajeto em algumas horas, enquanto que Frodo, que estava sendo perseguido, deveria tecnicamente ter encontrado o caminho para a Valfenda bem mais rápido. Frodo ficou perambulando perdido por 6 dias, mesmo sendo guiado por alguém que conhecia muito bem o caminho. A inconsistência surgiu da distância entre o rio corrente e a clareira onde Bilbo encontrou os Trolls. O rio não foi nomeado em O Hobbit, embora a versão revisada da história mencione especificamente que tinha uma ponte de pedra. Como a última ponte cruza o Fonte Gris, então as distâncias não batem. Veja bem, a fogueira dos Trolls estava tão próxima ao rio que podia ser vista a alguma distância deles, e provavelmente não levou mais do que 1 hora para os anãos chegarem até lá. E isso causa uma discrepância enorme nos eventos futuros. Quer ver? Só para a gente relembrar como esse evento aconteceu. O grupo consegue atravessar as terras solitárias, estava chovendo muito, o mago tinha sumido, todo mundo de mau humor. Então eles resolvem parar num lugar próximo ao rio, perto de uma ponte de pedra. De repente o pônei, com todo o mantimento, se assusta e se lança no rio, do nada. Fili e Kili tentam salvá-lo, mas quase morreram afogados. E é aí que eles avistam a fogueira dos Trolls e resolvem ir até lá e mandar o ladrão para ir averiguar. Foi assim que foi descrito nessa edição. Mas aí rolou uma proposta de revisão para tentar alinhar essa situação. E que revisão foi essa? Com a publicação de A História da Terra-média, o acréscimo dessa ponte de pedra só aconteceu em uma reescrita feita em 1960, que nunca foi publicada. Nessa revisão era para Thorin e companhia cruzarem a ponte bem de manhã e alcançarem o acampamento próximo aos Trolls apenas de noite, depois de viajarem por muitas milhas. Conseguem perceber a diferença? Mas até mesmo essa revisão não melhoraria significativamente a situação e, pior, altera discrepantemente o fio narrativo de O Hobbit. Tolkien, na verdade, estava muito preocupado em harmonizar a jornada de Bilbo com O Senhor dos Anéis, mas nunca deu a esse caso uma solução definitiva publicamente declarada. Então, Stratton, um renomado estudioso do universo que trabalhou na publicação mesmo assim, ainda tenta uma solução mais efetiva. Ele sugeriu interpretar os eventos como se tivesse ocorrido perto de um riacho menor, não mapeado por Tolkien, mas próximo ao Bruine, ignorar tanto a presença da ponte, quanto ignorar que a nascente do rio ficava nas montanhas. E assim, essa rota alternativa daqui é baseada em um mapa rascunhado na grande história da Terra-média, com um riacho acrescentado. E essa indicação mais clara da verdadeira que se aproxima da de Tolkien. Mas mesmo assim, não é a ideal, já que a distância até o Val é curta. É possível que Tolkien tivesse distâncias maiores em mente para as viagens de O Hobbit e que também não checou o efeito da escala colocada no mapa no livro posterior, ou escolheu apenas ignorar isso. É isso que Karen Posten diz aqui no mapa da Terra-média na explicação do tópico de Bolsão a Valfenda. Ok, mas eu puramente tenho um palpite do que pode ter acontecido e que parece que ninguém levou em consideração.
Mas é só a minha opinião pessoal, então vamos analisar esse dilema aqui junto comigo. Veja bem, em primeiro lugar, a companhia de Tolkien estava com Gandalf, um mago, como guia. Gandalf que reapareceu depois de reencontrar elfos no meio do caminho e enviar um aviso para Valfenda. Ele estava sendo esperado já em Valfenda. Então Gandalf volta e livra a companhia dos Trolls, transforma os Trolls em pedras com a luz do sol e todo mundo segue viagem depois de pegarem provisões e armas na caverna dos Trolls. Mas ainda assim esse trecho foi feito com dificuldade pelo mago. Por quê? Porque existe um cinturão de proteção que não permite que nenhum mal entre no vale. Isso confunde até um mago, mas eles conseguem chegar. Para Frodo, não tinha um mago como guia, e mesmo tendo um guia muito bom e muito especial de verdade, não era um mago, né? Eu vou combinar. E pior, eles estavam sendo perseguidos por forças do mal. É natural que a barreira se faça mais necessária e mais forte, confundindo ainda mais as pessoas que tentem penetrar a proteção do elfo. E para piorar, Frodo trazia consigo o próprio mal, o Anel de Poder. E realmente deu muito mais trabalho para encontrar o caminho para Valfenda. Ele não iria nem conseguir de jeito nenhum, eu acho, se não fosse pela ajuda de um elfo poderoso que aparece para intervir e trazê-lo para Valfenda. Então, na minha humilde opinião, todos esses 6 dias perambulando e essa análise toda para mim se resolve dessa forma. Agora, e você? O que é que você acha sobre esse dilema do trajeto Bolsão-Valfenda? Deixe no comentário que eu quero saber. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam de deixar o seu like. Espero vocês no próximo Maratona Tolkien.